Pará. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Hoje nós estaremos trabalhando de forma bem tranquila um tema de direito administrativo, princípios explícitos. Se você ainda não assistiu, tem aí no meu canal do YouTube outras dicas importantes sobre vários assuntos para o seu concurso. Temos aí, aula passada nós falamos de princípios implícitos, falamos também já de direito de nacionalidade, direitos políticos, entre outros temas. Então não esqueça de se inscrever no canal, não deixe de dar o like logo nessa aula, porque às vezes você pode acabar esquecendo. E se você quiser também, pode mandar um abraço para a sua cidade, para o seu amigo, né, para sua esposa, seu esposo, fique à vontade. Me chame no WhatsApp 91982309873, é o WhatsApp do site, 91982309873. Estarei lendo aqui o seu recado ao vivo para a sua cidade, para os seus amigos, seu namorado, seu esposo e assim para o seu ente querido, tá bom? Hoje vamos falar de princípios explícitos, tá? Um tema importante. Se você vai fazer o concurso da PM do Estado do Pará, não esqueça de adquirir as minhas revisões lá no meu site, valneioliveira.com.br. valneioliveira.com.br é o meu site, Valnei com W no início e Y no final. Lá eu tenho revisão de direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, penal militar, processo penal militar, direitos humanos, legislação institucional, legislação especial, todas as disciplinas jurídicas lá para você, do futuro servidor da PM do Estado do Pará, focado na banca dos senhores, a banca IADES. Da mesma forma, para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Lá eu tenho revisão de direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, legislação especial, Lei 5.810 de 94 e também a Lei Complementar 22 de 94, que trata lá do regime jurídico dos senhores, né? Você pode adquirir também no meu site. No site você pode pagar com cartão de crédito ou boleto bancário e, se assim quiser, também pode pagar mediante Pix ou transferência bancária. É só me chamar no WhatsApp 91982309873, repetindo 91982309873. Deixa eu ver aqui se já tem alguns alunos ligados e mandando um abraço aí para a sua cidade, para os seus amigos, né? Vamos lá, olha que os colegas já estão aqui ativos já, vários colegas já estão no ponto. Pode mandar um abraço que daqui a pouco estarei lendo você aí que quer. Olha só, nosso amigo aqui, Alan, de Araguatins, no Tocantins, né? Então, abraço para o pastor Alan de Araguatins. Gosto muito de seu método de ensino. Faço minha aqui as palavras, estou fazendo aqui, lendo as palavras do Alan. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado mesmo você na cidade de Araguatins, no Tocantins. O Heraldo de Passo do Lumiar falou boa noite, acredito que já está ligado aí, né? Passo do Lumiar no Maranhão, no estado do Maranhão. Muito legal de saber que a gente atinge aí vários estados, várias cidades, né? O amigo Jefferson de Outeiro falou que já está presente na live. Rafael de Peixe Boi também já está presente na live. Olha só. Reconectando. Voltou. Não tem problema, já estamos de volta. A conexão caiu, mas já estamos na área novamente. Vamos iniciar então. Vamos trabalhar o tema hoje, princípios explícitos, tá? Explícitos, também chamado como constitucionais e também chamado como expressos. Professor, por que constitucionais? Porque estão na Constituição Federal. Por que expresso? Porque estão descritos na Constituição. E por que explícito? Porque estão na nossa cara, né? Explícito na nossa cara. Por isso que são chamados explícitos, constitucionais ou expressos. Tá bom? Vamos iniciar falando com o princípio da legalidade. Tá? Vocês conhecem, né, lá o artigo 37, o caput da Constituição Federal, o chamado LIMP. Você conhece o chamado LIMP? Dá até náuseas, né? Você sabe bastante, mas tem algumas peculiaridades que são importantes você ter em mente. Primeiro, vamos falar da legalidade. Quando fala na legalidade, nunca esqueça.
O administrador público, ele só pode fazer o que está na lei. O administrador público, ele só pode agir conforme a lei, tá bom? Então, a gente entende aqui que a vontade da administração pública é a vontade da lei, tá? Os atos dos servidores públicos no exercício de suas funções devem ser realizados em conformidade com a lei. Essa é a ideia do princípio da legalidade. Só que eu quero que os senhores entendam e anotem aí no material dos senhores que existem aí, para a nossa prova, em relação ao direito administrativo, basicamente dois tipos de legalidade. A chamada legalidade lato sensu, escreva aí em latim, legalidade, L-A-T-U, lato, S-E-N-S-U, lato sensu. Esta legalidade lato sensu, ela é também chamada legalidade em sentido amplo, tá? Essa legalidade lato sensu, ela é também chamada legalidade em sentido amplo, tá? Professor, essa legalidade lato sensu, chamada em sentido amplo, ela é aplicada a quem? Ela é uma legalidade aplicada na esfera privada. Ela é uma legalidade aplicada aos particulares. Em outras palavras, ao particular, o que não está proibido está juridicamente permitido. Então, por isso que é ampla a legalidade, por isso que é legalidade no sentido amplo, por isso que é legalidade lato sensu. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, essa legalidade lato sensu aplica-se aos administrados, tá? Em outras palavras, se aplica às pessoas, se aplica às organizações em geral. Professor, onde é que nós conseguimos ali trazer na Constituição Federal, verificar na Constituição Federal a aplicabilidade dessa legalidade lato sensu, ou ampla legalidade, ou legalidade no sentido amplo? Lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Quando você lê o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, você observa que diz a seguinte redação: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Então, nós chegamos à conclusão que para os administrados, tudo que não for proibido será permitido. Tudo que não for proibido será permitido. Ideia do que? Da ampla legalidade. Legalidade no sentido amplo, também chamado no termo em latim, legalidade lato sensu. Para quem não assistiu a minha aula de princípios implícitos, depois você assista lá as aulas de princípios implícitos, macete do chá em Paris. E eu estou aqui reforçando o que eu falei no início da aula. Direito administrativo, você estuda o instituto e faz as questões. Né? Vou estudar o Instituto de Legalidade, estamos estudando agora o princípio da legalidade. Depois você vai correr atrás de questões. Você não precisa decorar, você tem que entender. Princípio da legalidade. Bem, basicamente são duas. Legalidade, regra geral, o administrador só pode fazer o que a lei permite. Já veio que é a legalidade no sentido estrito. Mas quando se fala legalidade, a gente pensa o seguinte, que a vontade da administração é a vontade da lei. E aí nós temos a ampla legalidade e a estrita legalidade. Falei agora da ampla legalidade, também chamada legalidade lato sensu, também chamada legalidade em sentido amplo. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Mas existe também a legalidade em sentido estrito, também conhecido no latim como legalidade stricto sensu. Stricto sensu ou em sentido estrito. O que é, professor, essa legalidade em estrito, quase que eu não sei, em sentido estrito ou estrito sensu? O que significa? Significa que esta legalidade estrita ou legalidade estrito sensu é aplicada a você, a agente público. Aqui a gente chama de administrador, mas agente público, a mesma ideia. Então, a você que vai ser policial militar, a você que vai ser policial civil do Estado do Pará, a você que é agente público de qualquer forma, se aplica o princípio da estrita legalidade ou legalidade no sentido estrito ou legalidade estrita. Por quê? Porque em relação a vocês, o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou que a lei determina. E aí, esta legalidade está preconizada no artigo 37, caput da Constituição Federal, de 88, na cabeça
do artigo 37, onde está o LIMP lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, essa legalidade, a estrita legalidade, ela impõe a atuação administrativa somente quando houver previsão legal. Então, você como particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas quando você for um agente público, você só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina, tá? Então, nós chegamos à conclusão aqui na estrita legalidade ou legalidade no sentido estrito, que a administração ela só vai poder agir quando houver previsão legal. A administração só vai poder agir quando houver a previsão legal aplicada ao agente público. O agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Tá certo? Com essas pequenas palavras, já autorizo você a fazer questões sobre princípios, sobre a legalidade no direito administrativo. A sua questão na prova vai cair mais ou menos baseada nessa ideia. Mais ou menos baseada nessa ideia. Ou da estrita legalidade ou da ampla legalidade. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguém aqui mandando um abraço. Vamos já falar do segundo princípio, hein? Já falar do segundo princípio. Mande um abraço aí para os seus amigos, né? Para a sua cidade. 919-8230-9873. 919-8230-9873. Deixa eu ver se você já deixou o seu like aqui no vídeo. Muito bem. Os que estão assistindo já deixaram o like. Não esqueça de deixar o like. Vamos ver. Cadê os colegas? Os colegas estão dormindo, será? Os colegas geralmente gostam de dar um abraço, aquele negócio todo, mas até agora os colegas não. Ainda bem que eu estou fazendo aqui nosso retorno, porque a gente consegue visualizar quando cai. Né? Já posicionei aqui, voltou a conexão. Voltou a conexão. Deixa eu ver aqui se o áudio está bom, né? Porque às vezes a conexão volta e o áudio não fica legal. Pronto, áudio ok, conexão caiu novamente. Deixa eu ver aqui. Oi. Não, normal, conexão normal. Vamos lá, vamos continuar. Eu quero que alguém me fale aqui, por favor, se está parando para vocês ou só é aqui que está parando, né? Travou, o Heraldo falou aqui. Boa noite, professor, ligado na live. Nosso amigo Randson de Xinguara. Um abraço para o nosso amigo Randson de Xinguara. Só as questões sonhadas. Randson Silva, ligados na live. Muito bem. A conexão está um pouco complicada, mas vamos levando. Enquanto der, a gente vai levando. Daniel de Manaus, já mandei um abraço para o Daniel de Manaus. Né? Um alô para Teresina, no Piauí. Um abraço para o nosso amigo Wesley, em Teresina, no Piauí. Rapaz, o Wesley. Abraço para você, meu amigo Wesley, em Teresina, no Piauí. Futuro soldado, né? Ok, o Heraldo falou que parou, mas já voltou. Que legal, que bom. Beleza, obrigado, Heraldo. Né? Aí o Johnny falou que era achava que era a internet dele. Não, é minha. Hoje a minha internet não está contribuindo, mas a gente vai levar. Abraço aí para o Rafael em Peixe Boi. Muito bem, Rafael. Vamos lá. Vamos falar agora de qual princípio? Vamos falar do princípio da impessoalidade, tá? Esse princípio é super simples. Quando falar do princípio da impessoalidade, lembra do macete do 3 is. Professor, o que é o macete dos 3 is? Falou em impessoalidade, nos reporta inicialmente, tá? Nos reporta a ideia de igualdade, nos reporta a ideia de isonomia. Então, mais uma vez, assim como a legalidade a gente viu em duas vertentes, né? Estrita legalidade, ampla legalidade, aqui na impessoalidade, para a nossa prova, eu quero que você verifique também duas vertentes. Qual, professor? Falou em impessoalidade, vamos pensar na primeira vertente do macete dos 3 is. 3 is, o que são 3 is? Isonomia, igualdade e impessoalidade. Isonomia, igualdade e impessoalidade. Isonomia, igualdade e impessoalidade. O que nos reporta a ideia dos 3 is? Regra geral, a administração ela não pode atuar para beneficiar ou para prejudicar determinadas pessoas, tá? Mas sempre ela tem que agir de forma, professor? De forma a visar o interesse público. Então, o macete dos 3 is, isonomia, igualdade e impessoalidade, nessa primeira vertente que a gente está falando, é o momento em que a administração tem que tratar todos da mesma forma. A administração
ela deve tratar todos da mesma forma, baseado no princípio da impessoalidade. Agora, vamos analisar que existe uma outra vertente. O professor deu um exemplo rápido em que a administração tem que tratar toda da mesma forma. No concurso público, por exemplo, vocês aí no concurso público estão aí, né, batalhando por uma vaga no concurso público. Então, é a oportunidade que todos estão tendo aí para fazer o concurso público. Um outro exemplo, a licitação, né, para que, em regra, a administração venha realizar um contrato administrativo, né, em regra, ela tem que fazer uma licitação. É o momento que ela vai dar uma oportunidade igual para todos. É a ideia da primeira vertente, isonomia, igualdade, impessoalidade. Mas existe uma outra vertente que eu quero que os senhores tenham em mente. Qual é, professor, essa outra vertente? É o seguinte, na publicidade dos órgãos públicos, não pode constar nome, não pode constar símbolo, não pode constar imagem do administrador público visando a sua promoção pessoal. Então, na segunda visão, na segunda vertente do princípio da impessoalidade, significa o quê? Que o agente público, o administrador público, não pode se autopromover com a coisa pública. Tá? O agente público ele não pode associar a sua imagem à coisa pública, ele não pode associar o seu nome, os símbolos, tá? Que venham a trazer a ideia que ele... Por quê, professor? Porque quando o prefeito está atuando, quando o governador está atuando, quando o presidente está atuando, ele está atuando não em nome dele, ele está atuando em nome da administração pública. Ele está trabalhando, ele não está trabalhando com o dinheiro dele, ele está trabalhando com o dinheiro do povo, com o dinheiro das pessoas que assim, né, votaram, aqueles que estão apoiando. Então, dentro desse contexto, a ideia é esta, é que o administrador público, o agente público não pode se autopromover com a coisa pública. É a ideia do princípio da impessoalidade, tá bom? Um outro princípio muito importante é o da moralidade. E daqui a pouco eu vou trazer um macete para vocês, que esse macete vai dar um grande avanço na hora da sua prova para a gente visualizar quando será aí, né, o princípio da moralidade. Como assim, professor? O que é a moralidade? A moralidade, na verdade, o princípio da moralidade, nada mais, nada menos, é a necessidade de quê? De que os agentes públicos eles devem atuar, né? A necessidade de atuação dos agentes públicos, bem como de produção de atos administrativos em consonância com padrões éticos. O agente público ele tem que agir em consonância com padrões éticos de comportamento. O agente público ele tem que agir com observância do dever de honestidade. Ele tem que agir com observância do dever de lealdade, tá, às instituições públicas. Ele tem que agir com ali a observância da boa-fé, da probidade administrativa. Então, qual é o macete que eu tenho para você, para que você acerte a questão quando eventualmente na sua prova venha aí a moralidade? Fique atento para as palavras que eu vou falar para os senhores, tanto para as palavras que eu vou falar como para os antônimos a estas palavras. Então, fique atento tanto às palavras como também para o antônimo dessas palavras. Por exemplo, se na questão que você estiver trabalhando aparecer a palavra honestidade ou aparecer a palavra desonestidade, provavelmente 99% de chance da questão estar falando do princípio da moralidade. Se na questão que você estiver trabalhando aparecer a palavra lealdade ou deslealdade, provavelmente estaremos aí também diante do princípio da moralidade. Se na questão que você estiver fazendo aparecer a palavra boa-fé ou má-fé, provavelmente estaremos diante do princípio da moralidade. Se na questão que você estiver fazendo aparecer a palavra probidade ou a palavra improbidade, tá? Então, 99% de chance de nós estarmos diante aí da questão do princípio da moralidade, tá bom? Então, honestidade, desonestidade, lealdade, deslealdade, boa-fé, má-fé, probidade, improbidade, lealdade, né? Não corrupção, nessas situações aí, no trato com o dinheiro público, nos dá a ideia, e também com a coisa pública, nos dá a ideia de ferir o princípio da moralidade, o princípio da moralidade, tá bom? Então, pode ver as questões, vai fazendo as questões. É aquilo que eu falei para vocês, o estudo do direito administrativo, na minha humilde opinião, e quando eu ministro, né, presencialmente os alunos, sempre falo, professor, o caminho é esse mesmo.
É o quê? Você estudar o instituto e fazer o exercício. Lógico, exercício, não esqueça. Faça exercício baseado nas questões de banca. Não adianta você fazer exercício baseado em questões que às vezes a pessoa faz, nem ele sabe responder. A pessoa que fez, não faça isso não, faça isso não. Estude baseado em questões da banca, preferencialmente da banca que você vai fazer, e se você não achar da banca, pelo menos com questões de concurso público. Por quê? Porque você começa a visualizar como o examinador puxa este tema no concurso público. Tá certo? Perfeito? Vamos ver aqui se tem mais alguém mandando um abraço. Vamos ver, 919-8230-9873. Olha só. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos ver, olha só, o Iago, rapaz, olha, o Iago está falando com a gente, sabe de onde o nosso amigo Iago? Está falando do Iago Marcos, diretamente de Salvador, na Bahia. Iago, um abraço para você, meu amigo Iago Marcos, futuro servidor, não sei, Iago, se você vai fazer concurso para a Polícia Civil do Pará ou para a Polícia Militar do Pará. Se você quiser falar, você pode falar, daqui a pouco a gente fala aqui, né? Mas já de antemão mando um abraço para o nosso amigo Iago. Que legal saber que a nossa aula está chegando aí em Salvador, né? Muito bem, olha só o Bauman. Um abraço, professor. Aula fera, obrigado pelos ensinamentos. O que é isso? Um abraço aí para o Bauman. No futuro também soldado o quê? Da PM do Estado do Pará. Eu que agradeço vocês aí por confiar no nosso trabalho e estar acompanhando, né? Não esqueça de dar o like. Deixa eu ver aqui se vocês estão dando like. Ah, muito bem. Não esqueça de dar o like. Depois você compartilha essa aula também com os amigos de vocês, tá? Ah, eu quero que o fulano passe, seu colega, né? Pode passar essa aula para ele, diz para ele dar o like, para ele visitar o meu site. Faça a minha propaganda também, tá? Porque lembra que essas aulas são patrocinadas pelo site, né? valneoliveira.com.br. Então, se possível for, vá lá, compre o material para poder continuarmos aí, né? Muito bem, perfeito. O Johnny está falando que tem um site. Eu não vou falar, Johnny, porque eu não vou fazer a propaganda, né? De repente vai que o site fica chateado comigo. Mas existem vários sites, viu? Aí, gratuitos, que você pode fazer aí, buscar questões, tá? Olha só, nosso amigo aí, Iago Marcos, já fazer concurso para a Polícia Militar do Estado do Pará. Então aí, futuro soldado, né? Nome de soldado mesmo, Iago Marcos. Muito obrigado, Marcos. Você da Bahia está aí assistindo a minha aula, né? Muito obrigado mesmo, fico muito feliz, tá? Muito bem, tranquilo. Johnny, eu conheço esse macete, Muito bem, perfeito. Vamos lá? Olha só. Vou falar agora do princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade é super fácil, super tranquilo de você acertar na prova. Por quê? Porque a regra é os atos administrativos são públicos, tá? A regra é essa, os atos administrativos são públicos. Quando você tem uma atenção, dá uma olhadinha lá no artigo 5º, se você não puder ver agora, anote aí para depois você observar. No inciso 33 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33, diz assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então, olha só esse segredo pequeno, tão pequeno de nós dois. O que é? A ideia é da transparência na atuação do Estado. Então, a transparência, regra geral, a publicidade, ela é a regra, tá? Mas cuidado que essa publicidade ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque como nós acabamos de ler, por exemplo, no artigo 5º, no inciso 33, a regra é a publicidade dos atos. Lá no finalzinho diz, excetuando quando se tratar da segurança da sociedade e quando se tratar, no caso aí, de segurança do Estado também, né? Então, se tratar da vida íntima da pessoa, é possível, né? No caso, mitigar esse princípio da publicidade, tá bom? Não esqueça também de dar uma lida lá no inciso 34, a linha A e B do artigo 5º, porque esse artigo
5º, inciso 34, ele fala aí sobre o direito de petição. Isso aí também demonstra a ideia do princípio da publicidade e também a ideia da obtenção de certidões e repartições públicas, tá bom? Muita atenção para esse tema. É interessante nós entendermos que, mais uma vez, a publicidade ela pode ser restringida. Ela pode ser restringida quando, professor? Quando for alguma situação que tenha um relevante interesse coletivo ou mesmo para garantir a segurança nacional. Tá? Se for para garantir a segurança nacional ou se for algo de interesse coletivo, de relevante interesse coletivo, ou mesmo se for para salvaguardar a vida íntima, a intimidade das pessoas, aí é possível mitigar, né, esse princípio aí da publicidade. Tá? Só que toda vez que acontecer alguma dessas situações, deve ser devidamente justificada através de atos administrativos, tá bom? É bom nós entendermos, é interessante nós entendermos que essa publicidade dos atos, ela é muito importante, por quê? Porque ela é uma garantia de que, professor? De que haja o controle dos atos administrativos, tá? O cidadão, através da publicidade dos atos administrativos, ele tem aí a garantia que ele pode fazer o controle desses atos administrativos, tá? Então a gente pode entender aí que a publicidade, ela é garantia de controle. Então, se está público, eu como cidadão poderei aí manter o controle, tá? Não esqueça também que é muito importante você anotar que a publicidade ela é requisito de eficácia dos atos administrativos. Para que os atos administrativos tenham eficácia, tem que haver a publicidade, tá? Então, o ato administrativo, depois que ele for praticado, para que ele tenha a sua perfeição, para que ele tenha a sua validade, para que o ato administrativo seja perfeito e seja válido, tá? Ele só vai produzir os seus efeitos em relação ao cidadão naquele momento em que for tornado público. Então, mais uma vez, anote, a publicidade é um requisito da eficácia dos atos administrativos, tá bom? Em última palavra, tá? Para que o ato venha a ter a sua eficácia, tem que existir a publicidade destes atos, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos ver se tem mais algum abraço aí. Se alguém está mandando mais algum alô, algum abraço, não esqueça, lembrando dos alunos, alguém está me perguntando sobre a aulestra. Professor, vai acontecer a aulestra? Vai, com certeza. A aulestra já está confirmadíssima. Vai ser dia 1º de abril. O que é a aulestra? Né? Você nunca participou do evento desse. O que é a aulestra? A aulestra vai ser um evento que eu vou fazer pelo Google Meet. Tá? Eu vou trazer, você vai primeiro comprar o passaporte para a aulestra no meu site, valneoliveira.com.br. Você pode também pagar por Pix ou transferência bancária, depois me chama no meu WhatsApp e eu incluo você lá no meu site. Tá? Meu WhatsApp é 91982309873. No dia 24 de abril, eu vou fazer uma aula teste. O que é essa aula teste? Às vezes algum aluno que nunca trabalhou com Google Meet, ele tem alguma dificuldade, então eu vou fazer uma aula teste para a gente verificar como vai acontecer a aula do dia 1º de maio. No dia de 1º de maio, eu vou colocar um material em PDF que você vai poder baixar no meu site. Lógico, os alunos que comprarem o passaporte. E eu vou iniciar trabalhando aquele material. Lá eu vou trabalhar o penal, o processo penal, o penal militar, o processo penal militar, os direitos humanos, somente os tópicos que eu acho mais relevantes, aqueles tópicos Ctrl+C e Ctrl+V mental. Lembra que essa aulestra é para a Polícia Militar, tá? Futuros servidores soldados da Polícia Militar. Dentro desse contexto do que eu estou explicando para vocês, aí, detalhe, durante a minha aula ninguém pergunta nada, zero de pergunta. Por quê? Porque eu tenho um tempo treinado, eu treino o tempo para poder, vamos já falar, aulestra, é uma palestra em forma de aula. E você vai ter o material em PDF para ir acompanhando essa aula. Através de questões, através de esquemas, resumo, vai estar tudo lá. Então, não vai ter nem problema de você se embalar para copiar muita coisa. E aí, o que acontece? Quando finalizar essa aulestra, tá? Finalizou o show, só os alunos que participaram da aulestra vão ter a oportunidade de fazer perguntas para mim no site, no WhatsApp aqui do site, tá?
E aí, aquelas perguntas que eu entender que são perguntas que possuem pertinência temática, o que são, pessoal, perguntas que possuem pertinência temática? Aquelas perguntas que eu observo e falo, rapaz, interessante, ó, esse aqui é uma QS. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas perguntas e vou fazer um vídeo que eu vou disponibilizar na plataforma do meu site uns 2 ou 3 dias depois deste evento, lá pelo dia 4, 5 de abril. E aí, quem está na aula extra vai ter mais esse bônus da correção, na verdade, correção dos comentários das perguntas que eu entenda de pertinência temática. Ah, professor, mas se eu fizer uma pergunta e o senhor achar que não vai cair, o que eu vou fazer? Eu respondo para você no WhatsApp por áudio ou de escrito, eu respondo, não tem problema nenhum. Agora, aquelas que eu acharem que são questões sonhadas, vou compartilhar com você, não vou falar quem fez a pergunta, nem o nome, nem nada, vou falar, receber uma pergunta assim, assim, eu respondo, vai ser algo muito legal, por isso que é chamado de aula extra, tá? Se alguém tem mais alguma dúvida, pode perguntar aqui, você quer mandar um abraço também, pode falar por aqui, deixa eu ver aqui quem mais, olha só, o futuro soldado Santos, né, manda um abraço para a sua esposa, futura soldada Barreto. O vulgo dela é a Tuti. Tô lendo aqui o que me mandaram, né? Aqui na cidade de Cametá. Olha só, rapaz, tá? Então vou ler de novo. Futuro soldado dos Santos, eu acho, de Santos, manda um abraço para sua esposa, futura soldado Barreto. O vulgo dela é Tuti. Aqui na cidade de Cametá. Avante PMPA. Obrigado aí, Davi, né? Davi Santos, soldado Davi Santos. Muito bem, parabéns aí você, soldado Davi Santos. Não esqueça de dar o like aí na aula, hein? Não esqueça de dar o like. Se você não der o like, ai, 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 ai. Divulgue o meu canal para os seus colegas também, para os seus amigos. Divulgue lá o site, valneoliveira.com.br. Você é minha maior propaganda. Você, meu aluno, é minha maior propaganda. E esse projeto nós estamos querendo que ele continue até as provas, até as vésperas da prova de vocês, trabalhar os temas comuns de PM e PC. É muito bom esse projeto aí feito pelo meu site. E aí, né, você tem que dar uma contrapartida, compra material aí para ajudar a gente, né, no nosso site. Lembrando também que amanhã, sábado e domingo, não haverá aula, mas na segunda, às 22 horas, estaremos aqui com mais um tema. Perfeito? Bora lá. Para finalizar por hoje, vamos falar do princípio da eficiência, tá? Falou em princípio da eficiência, tá? Eu quero trazer aos senhores a seguinte ideia, tá? Falou em princípio da eficiência, pense em 2 vertentes. Como assim, pessoal? Em 2 vertentes. Falou o princípio, primeira coisa, primeira informação ultra mega power importante. Lembre-se que o princípio da eficiência, logo quando foi promulgada a Constituição de 1988, o princípio da eficiência, ela não estava na Constituição de 1988. Então é muito importante essa informação, tá? Se você depois, por curiosidade, escrever aí, né, Constituição Federal de 88 na íntegra, lá quando foi promulgado em 88, você vai ver lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, mas você não encontra o princípio da eficiência em 1988. Na verdade, o princípio da eficiência ele foi incluído, olha o macete, em que ano? 1998. O princípio da eficiência foi incluído no ano de 1998. Olha o macete, através do quê? Da emenda constitucional, põe uma barra no meio de 1998, através da emenda constitucional 19 de 98, tá certo? Então, o princípio da eficiência foi incluído 10 anos depois da promulgação da Constituição Federal, de 88. E aí nós temos que ter em mente basicamente 2 situações. O que é? A ideia da presteza funcional. O que é, professor, a ideia da presteza funcional? A administração pública deve exercer as suas atividades visando o quê? Visando trazer, dentro desse contexto, o melhor tratamento, o melhor
melhor prestação de serviço para o administrado. Tá? Então, a presteza funcional é uma ideia do princípio da eficiência. Você que vai ser futuro policial militar do Estado do Pará, você que vai ser futuro policial civil do Estado do Pará, quando você estiver atuando aí na administração pública, você prestando aí o melhor serviço para a comunidade, você está agindo de forma eficiente. Não adianta o agente público agir na legalidade, não adianta tão somente ele agir baseado na impessoalidade, tratar todos da mesma forma. Vamos ver se volta. Voltou. Então, recapitulando, o princípio da eficiência tem essas duas vertentes, tá? A administração pública, ela tem, através de seus agentes públicos, né? E através mesmo da máquina pública, tem que trazer uma melhor prestação de serviço ao usuário do serviço público. E tem uma outra vertente também. Qual é, professor? É a vertente relacionada ao rendimento funcional. Ou seja, o agente público, o administrador público, ele tem que gastar menos e dar um melhor resultado para a administração. Então, falou em rendimento funcional na sua prova, ou a ideia de rendimento funcional, aquele que gasta pouco e dá um melhor resultado. Ou mesmo falando aí na ideia de quê, professor? Na ideia, falando de rendimento funcional, né? Ou falando aí na ideia, dentro desse contexto, da presteza funcional, aquele que traz o melhor serviço, né? Presta o melhor serviço para o usuário do serviço público, nós estamos diante do princípio da eficiência. Então, aquilo que eu falei para vocês, tá? O direito administrativo, nós temos o quê, professor? Nós temos no direito administrativo que saber nada mais, nada menos a base. E depois, através dos exercícios, você vai realmente fixando a matéria. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, aí você futuro soldado da PM do Estado do Pará ou mesmo você futuro, né, servidor da Polícia Civil do Estado do Pará. Um abraço e até o nosso encontro na segunda-feira, às 22 horas, no meu canal do YouTube. Aquele abraço.